O que você está vendo é a nossa oficina de refrigeração. Aqui temos uma vitrina refrigerada que vai ser revisada e consertada para que você aprenda como fazer uma correta manutenção. Neste curso vai ser feito a regulagem do pressostato, também mostraremos como deve ser feita a correta carga de refrigerante na tubulação da unidade. Você vai aprender como deve ser feita a correta instalação do filtro desumidificador. Também vamos fazer tudo isso para que a vitrina refrigerada tenha um ótimo funcionamento. Você também vai obter toda a informação necessária para fazer um correto ajuste na válvula de expansão termostática. Este correto ajuste deve ser feito para que a unidade tenha uma correta temperatura no interior do evaporador. Fazemos isto para que não exista superaquecimentos no sistema de refrigeração. Você vai aprender qual deve ser a correta posição de instalação do filtro desumidificador no sistema de tubulação da unidade de refrigeração. Neste vídeo, você vai ver novamente como deve ser feita uma correta soldagem, pois vão ser trocados alguns tubos. Sempre existe a possibilidade de que o desgaste dos tubos ocasione fugas ou vazamentos de gás refrigerante. Também vai ser feito o teste de temperatura, tanto na parte inferior da vitrina, como na parte da frente da própria vitrina. Na parte inferior, deve haver temperaturas baixas para poder esfriar garrafas ou alimentos. E na parte da frente ou de cima da vitrina não são necessárias temperaturas tão baixas, porque nesta parte são exibidos produtos que não necessitam de temperaturas tão baixas. Eles necessitam de temperaturas ao redor de 5 a 6 graus centígrados para ficarem conservados, ou seja, para não ficar estragados. Aqui estamos mostrando alguns tubos que estão em mau estado. Eles aparecem amassados e também em alguns pontos tem soldaduras que foram feitas em consertos anteriores. Quando trouxeram esta unidade para a oficina, deixaram os extremos abertos. E podemos suspeitar que o ar e a umidade do meio ambiente invadiu o sistema todo. Por isso, será necessária a troca do filtro desumidificador, pois esse filtro que estamos vendo está muito usado e no seu interior deve estar contaminado e até saturado com água. Além disso, toda vez que é feito o conserto de uma unidade de refrigeração, ele deve ser trocado. Agora vamos trocar os tubos de aspiração e de descarga por tubos novos. A primeira coisa que devemos fazer é lixar o local onde será feita a soldadura. Desta maneira, como você está observando, com um pedaço de lixa. Isto permite uma soldadura firme, boa e de excelente resultado. Ela será feita como fizemos anteriormente. Depois de lixar o local, vamos cortar o tubo com esta ferramenta que já vimos nos capítulos anteriores. Esta ferramenta é a cortadora de tubos. Observe como fazemos o corte. Giramos para que a faca circular fique bem ajustada ao cano e cortamos. E agora
vamos alargar o extremo desse tubo de 1/4 de polegada e que está ligado ao sistema de descarga ou de alta pressão. Do seu lado está o tubo de aspiração ou de baixa pressão. Esta tubulação está formada por um tubo de 3/8 de polegada que está encaixado no interior de outro tubo, como você pode notar. Este outro tubo tem meia polegada. Esta é outra maneira de ligar dois tubos com diferentes diâmetros. Começamos a soldadura aquecendo o tubo de 1/4 de polegada. Não se esqueça que os tubos são de cobre, então vamos usar solda de prata. Como já foi visto anteriormente, ou seja, no capítulo anterior, é muito importante que você tome cuidado ao fazer a soldagem. A prática é fundamental nesse caso. Agora estamos aquecendo o tubo de baixa pressão. A posição dos tubos determina que vamos ter um pouco mais de dificuldade para efetuar a soldadura. Além disso, como o diâmetro do tubo é maior, ele vai demorar um pouco mais para atingir a temperatura correta para colocar a solda. Aí colocamos a solda e, como você pode observar, todavia não alcançou a temperatura correta, porque a solda escorregou. Como o tubo é um pouco mais grosso, ele vai demorar um pouquinho mais para atingir a temperatura ideal. Como você pode ver, a solda não escorrega mais, ou seja que o tubo já está na temperatura ideal. E aí já estamos quase terminando a solda. Depois vamos verificar se nesta solda, ou seja, nesta união, não há nenhum vazamento de líquido refrigerante. É muito importante que nos tubos do sistema de refrigeração exista troca de calor entre eles. Por isso, vamos juntar estes dois tubos. O tubo de alta pressão atinge valores superiores à temperatura do meio ambiente. E o tubo de baixa pressão trabalha com temperaturas inferiores à do meio ambiente. Por isso, vamos juntar estes dois tubos para que um ceda calor ao outro. Isso permite que o refrigerante mantenha sua densidade, ou seja, que fique em estado líquido. Também ocorre que no interior do tubo de baixa pressão o gás se encontra superaquecido e, como vai estar perto do outro tubo, vai permitir que esse gás atinja ao compressor ou chegue ao compressor em estado gasoso. Tudo isso evita a possibilidade que entre gás em estado liquefeito no interior do compressor. Geralmente esses tubos são unidos com uma espuma de borracha ou com uma fita isolante. Nesse caso vamos usar uma fita isolante, uma simples fita isolante. Observe como colocamos. Vamos primeiro dar algumas voltas no tubo mais fino e depois juntamos com o tubo mais grosso. Desta maneira, ambos tubos vão ficar unidos, mas não vão ter um contato direto. Fazemos
o mesmo trabalho de colocar a fita isolante um pouquinho mais na frente do tubo. É importante que durante todo o percurso desse cano ou destas tubulações, eles fiquem juntos. Bom, aí temos outra parte que já está ficando junta com a fita isolante. Veja que é um trabalho fácil e rápido. Este serviço também dá um bom acabamento no trabalho da vitrina refrigerada, da vitrina que estamos consertando. Juntamos os tubos com fita isolante até chegar à unidade de refrigeração. Bom, aqui temos uma unidade condensadora ou um equipamento de refrigeração que será ligada à vitrina. Ela está constituída por um motor monofásico de meio cavalo de força. Esta potência é suficiente para o tamanho da vitrina que será refrigerada. Agora vamos começar a mostrar a unidade condensadora em detalhe. Aqui temos um compressor do tipo hermético. Ele incorpora o motor e o compressor. Se algumas destas partes ficarem estragadas, toda a bocha deve ser jogada fora. Devemos fazer isso porque o conserto é superior ao de um motocompressor novo. Bom, aqui temos o condensador com o ventilador, que é conhecido como forçador de ar, e também temos uma grade que protege esse forçador de ar. Aqui aparece o reservatório do líquido refrigerante. E aqui temos uma caixa centralizadora dos componentes elétricos, que também é conhecida como centralina. Aqui temos o pressostato de baixa pressão, que será ligado através de um tubo a este outro tubo que está ligado ao compressor. O pressostato de baixa pressão será usado como controlador da temperatura. Aqui temos a válvula de serviço de baixa pressão. Vamos ter que virar esta válvula para facilitar as conexões da parte elétrica e da tubulação. Esta unidade condensadora tem um custo de aquisição baixo, pois é fabricada em grande número. E no caso de que o compressor fique estragado, ele pode ser trocado com muita facilidade e com um custo de mão de obra muito barato. E além disso, esta unidade não é muito grande. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é afrouxar a porca da válvula de serviço. E deixamos ela nesta posição. Apertamos para que ela fique nesta posição. Não se esqueça que entre o corpo da bocha e essa porca existe uma argoela de borracha que tem a finalidade de evitar os vazamentos. Esta pequena porca foi afrouxada para sair o nitrogênio do interior da bola preta. O fabricante pressuriza o interior do compressor com nitrogênio com a finalidade de que a umidade não estrague o compressor. Bom, agora vamos retirar o bujão de borracha do tubo que vai ser instalado o pressostato. Não se esqueça que o pressostato será utilizado para controlar a pressão e a temperatura. Bom, aqui está a válvula de serviço pronta para receber ao pressostato. Como você pode ver, esta é a posição que ela deve ficar. Vamos começar a fixar a base do pressostato
de baixa pressão. Agora estamos apertando os parafusos desta base. Logo depois vamos afrouxar esta porca, que será usada para manter o suporte do pressostato de baixa pressão, para que ele esteja ao alcance do pessoal de manutenção. Esta fixação deve ficar o mais firme possível. Observe como deve ser feita. É importante que ela fique bem fixa para que não saia do seu lugar quando o compressor estiver funcionando. Depois de estar fixo no seu suporte, o termostato de baixa pressão será ligado por um tubo que une o diafragma do pressostato com a tubulação de aspiração ou de baixa do compressor. Este pressostato está ligado à baixa pressão que é liberada pelo evaporador que atinge a entrada do compressor. Essa baixa pressão é afetada diretamente pela temperatura que existe no interior da vitrina refrigerada. Essa pressão varia de acordo com a temperatura que existe no interior do evaporador. E conforme for o valor, o pressostato vai desligar o motor do compressor. A finalidade deste pressostato é abrir o circuito elétrico do motor. Isto será visto mais adiante. Agora vamos mostrar este nipple. Ele é o extremo do diafragma que vai ser ligado à tubulação de baixa pressão do compressor. As variações da pressão do circuito de baixa pressão permitem que o diafragma seja contraído ou dilatado. Como você pode notar, o extremo livre do diafragma está fora do pressostato e tem uma porca fixa. A finalidade desta porca é de proteger o extremo do diafragma. Resumindo, a conexão do tubo com o pressostato deve ser feita com duas chaves de boca. O outro extremo do tubo deve ser ligado no tubo de baixa pressão, que aqui aparece sinalizado. Aqui retiramos o pressostato do seu suporte para que você possa ver melhor como devemos apertar. Primeiro apertamos com a mão e depois apertamos com as duas chaves. Então, apertamos com a mão primeiro e depois com as duas chaves de boca. Isto é muito importante para não estragar o extremo do diafragma. Não se esqueça que estas conexões são de bronze e elas podem ser estragadas com muita facilidade. Não é necessário exercer muita força na união dos dois elementos, pois o material dos componentes é muito fraco. Agora estamos encontrando a posição que deve ficar este tubo. Aqui estamos medindo e depois de ter cortado o tubo, colocamos no cano que sai do compressor. E depois vamos fazer a correspondente soldadura, que vai ser de
prata. Vamos usar a solda de liga de prata, pois ambos tubos são feitos com cobre. Primeiro aquecemos com o maçarico para que chegue à temperatura correta. Não se esqueça de revisar as informações fornecidas nos capítulos anteriores sobre como fazer uma correta soldagem. Quando os dois tubos estiverem com a cor alaranjada, vamos colocar a solda de prata. Como você pode ver, a diferença dos diâmetros de ambos tubos é muito grande, por isso vai formar uma espécie de degrau e a solda vai entrar por essa folga. É importante fazer uma ótima soldadura para não formar nenhuma porosidade. Bom, agora vamos instalar esse tubo de meia polegada, que, como você pode notar, já está pronto para ser ligado à válvula de serviço. Como você pode ver, ele tem uma curva que permite muita flexibilidade na hora de ser ligado à válvula. Bom, este cilindro branco é o filtro desumidificador e ele deve ser ligado à válvula que está na parede do reservatório de gás refrigerante. O tubo que está ligado ao filtro desumidificador é de 1/4 de polegada e o tubo que está ligado à saída do reservatório é de 3/8 de polegada. Esta redução dos diâmetros dos tubos foi solucionada através de uma soldadura, é claro. Como você pode ver, a saída do filtro desumidificador é para baixo, porque a sua finalidade é facilitar a saída do refrigerante em estado líquido, sem gerar sua gasificação, ou seja, que ele vire gás. Agora vamos usar estas duas chaves de boca para fixar o tubo que une o reservatório com o filtro desumidificador. Devemos apertar estas porcas da mesma forma que foi apertada as porcas do pressostato de baixa pressão. Observe como devemos fazer. Devemos fazer isso com muito cuidado para não estragar a unidade e também perder um dia de serviço. Bom, agora vamos cortar o tubo do sistema de alta pressão e depois vamos fazer o seu abocamento para instalar ou fixar este tubo na saída do filtro desumidificador. Agora vamos usar a prensa com os orifícios para poder fazer o abocamento do tubo. Este tipo de trabalho já foi visto anteriormente e você já sabe como deve ser feito um ótimo serviço. Por isso, faça com paciência e com cuidado para ter e obter um ótimo resultado. Não se esqueça que depois você vai usar o detector de vazamento para ter certeza de que não existe nenhum tipo de vazamento. Bom, agora estamos colocando e instalando este tubo no filtro desumidificador. Este tubo é um tubo de alta pressão. Aí estamos apertando.
Apertamos sempre da mesma maneira. Observe como fazemos. Veja que são usadas 2 chaves de boca. Faça este serviço com muito cuidado para não estragar a saída do filtro desumidificador. Não devemos apertar as porcas com muita força. Bom, agora será feita uma revisão geral do que foi feito até agora. O que fizemos primeiro foi trocar a posição desta válvula de serviço de aspiração de baixa pressão para permitir que esse tubo que vem do evaporador tenha um percurso simples e seja fácil sua conexão. E que também durante a manutenção do equipamento fique fácil o controle da válvula de serviço. Esta haste controla a válvula e através dela pode ser aberta, fechada, podemos carregar gás até a unidade condensadora. Também foi soldado este tubo que liga o diafragma do pressostato ao tubo de baixa pressão da bocha. Não se esqueça que este pressostato permite controlar a temperatura da vitrina usando a pressão como sensor para controlar a temperatura. Esta unidade tem uma válvula de expansão termostática que será vista mais adiante. Quando a temperatura começa a descer, a válvula de expansão termostática começa a fechar. A pressão desce até um ponto previamente ajustado e depois o pressostato abre o circuito elétrico do compressor, que será desligado. Também foi feita a instalação do filtro desumidificador. Quando instalamos o filtro desumidificador, unimos 2 tubos com diâmetros diferentes. Não se esqueça que a conexão do filtro é de 1/4 de polegada e a saída do reservatório de gás refrigerante é de 3/8 de polegada. A união de ambos tubos foi feita com solda de liga de prata. Não se esqueça também que as válvulas de serviço de alta e também de baixa pressão permitem a instalação do manômetro para poder verificar o valor da pressão nestes pontos. Agora vamos fazer uma revisão do circuito do gás refrigerante nesta unidade condensadora. Na saída do compressor, o refrigerante está em estado gasoso, comprimido e superaquecido. E através de um tubo, o gás refrigerante entra no condensador e neste trocador de calor, o gás sofre uma violenta queda da temperatura. E aí, ele troca o seu estado gasoso em líquido. E pela parte inferior do condensador, o refrigerante entra no reservatório. E depois ele continua o seu percurso por esta válvula de serviço. Aí então o refrigerante vai até o evaporador e passa pelo filtro desumidificador. Como você pode notar, a saída do reservatório do líquido refrigerante está aproximadamente na metade da altura deste componente. No interior do reservatório existe um tubo que conecta esta saída com a parte inferior do reservatório. Este tubo é conhecido como pescador e permite que saia somente líquido pela válvula de serviço. Veja que depois da unidade condensadora, o líquido se dirige ao evaporador e encontra-se com a válvula de expansão termostática. Bom, depois de fazer esta revisão, vamos ligar os manômetros nas válvulas de serviço e vamos respeitar as cores que identificam a alta pressão e a baixa pressão. A cor azul do manômetro
corresponde ao sistema de baixa pressão. E a cor vermelha ao sistema de alta pressão. Bom, esse